Gente, então, rapidamente, uma pergunta que daria mais um tema de debate. Eu adorei quando ele chamou de Piozinho. Gostei mesmo. O Henrique foi o meu primeiro coordenador na Casa Perseverança há 31 anos atrás. Não fala desse Então, somos amigos há 31 anos. Eu era praticamente um feto. Tinha cabelo ainda. Então, gente, pro Ivan e pro Jeter, uma pequena colaboração, pro Henrique, pro Alamar. Como nós conseguimos hoje lidar com a evasão dos jovens dos centros espíritas? Como é que as novas formas de nos comunicar, seja numa palestra pública, seja numa rádio, né, difusão, como é que nós vamos fazer? Porque os velhinhos estão subindo, né? O Chico já subiu, o Divaldo já sobe, né? E aí, essas novas lideranças que estão aí segmentadas, elas estão procurando fazer essa forma de centro espírita que hoje nós conhecemos e que o Ivan disse que lá na frente vai ser uma outra coisa. Mas o que eu tenho visto no meu dia a dia, né, nas palestras aí que a gente também faz por aí, é a evasão da juventude. Fala, nós temos uma mocidade, né? Cadê a mocidade? Vai lá, 14 neguinhos e olhe lá, e eles ainda estão um pouco ali que eu vim fazer aqui. Então, eu também não tenho a resposta, tá? Eu só estou jogando para vocês. Como é que a gente consegue hoje pensar de forma efetiva em canalizar, em fazer a doutrina espírita, que é maravilhosa, chegar no coração da molecada para que eles possam estar conosco lá na frente? É claro que o Jeter falou, essa turminha que esteve aí no coral, claro que serão os nossos representantes, mas vamos fazer futurologia aí. Bom, eu diria o seguinte, a casa que tem a sensibilidade, que tem a responsabilidade, porque nós temos que ser facilitadores desses que vão efetivamente enfrentar o período mais contundente dessa transição. Nós temos a responsabilidade moral e espiritual de abrir caminho para eles. Então, o que eu estou vendo hoje, a casa que tem a sensibilidade, não tem nenhum problema. Eu vejo isso acontecer aqui. Naquelas que não tem, é só uma questão de tempo. É só a liderança desencarnar, eles começam. Eu quero aproveitar para a provocação positiva do Pio. Eu que fui coordenador de mocidade lá no Perseverança, e não eram 14, né, Pio? Era bem mais que isso. Eu acho o seguinte, enquanto as casas espíritas estiverem todas, esse termo é bastante caro ao Alamar, enquanto as casas espíritas estiverem com aqueles cartazes, silêncio é prece. É uma prece. Alamar adora isso, Alamar. Não há jovem que aguente. Porque existem, eu não falo isso sem nenhum demérito, nem querendo ser um crítico negativo, né, destrutivo de nada. Mas existem casas espíritas que são dirigidas por pessoas cuja alma exala a naftalina. Isso é muito ruim. E eu, quando entrei no Perseverança, no final da década de 70, não tinha música. Não existia música, ainda era a cortina fechada, silêncio é prece, e nas reuniões a gente ficava debatendo como é que faria para a palavra silêncio ficar piscando, lembra, Pio? Para o pessoal não fazer barulho, etc. E nós começamos a tocar violão, a fazer barulho, a cantar, etc. E isso, modéstia à parte, começou conosco, e hoje está lá, o trabalho de música no Perseverança é maravilhoso, não apenas com os grupos de música, como também com o coral, que é dirigido pelo Tadeu, pelo meu irmão. E é a mesma coisa nós vemos aqui, e fico muito feliz quando vejo outras casas, como foi na quinta-feira, que vem aqui. Como é que a gente faz para organizar a nossa banda? Banda, aqui nunca foi banda, era grupo de harmonização que virou banda. Não porque nós quiséssemos que virasse, vai porque, como disse o Ivan, e como você lembrava, a cada casa tem a sua vocação. Mas nós não podemos perder nunca de vista, e aqui há representantes de muitas casas espíritas, umbandistas e outras pessoas que podem, né, disseminar o pensamento nesse sentido, nós não podemos perder de vista a necessidade de ter a vocação de atrair todo tipo de pessoa e agasalhá-las.
Porque o problema da casa espírita não é, como disse o Pio, a invasão. Não é atrair o jovem, é mantê-lo aqui. Então, se você continua apenas abordando aquela coisa maçante, sem alegria, sem música, sem poesia, sem teatro, sem outras atividades que efetivamente atraem os jovens, eles vão embora mesmo. Nós temos visto muitos deles procurando outras doutrinas, porque há como você disse, vem uma demanda reprimida pelo Evangelho no mundo inteiro, e especialmente no coração do mundo e na pátria do Evangelho. Só que nós temos que parar de pensar, o que fazer? A gente até falou isso na nossa reunião há pouco tempo atrás. O que fazer para ter os nossos jovens mais próximos de nós? O que fazer para que eles se sentem conosco e debatam as coisas da doutrina e as coisas da vida sob a ótica da doutrina dos Espíritos? Eu acho que isso é um tema gravíssimo, que nós temos que pensar com muito afinco para não perder, porque, gente, como disse o Piozinho, o Chico já foi, o Divaldo daqui a 100 anos vai, eu vou daqui a 200, e os jovens? Nós precisamos de gente que dê continuidade ao trabalho do Evangelho. Mas acho que o nosso coordenador da juventude quer falar aqui, que é a lei. É o jovem ter a oportunidade de se expressar. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Dar a oportunidade a ele dizer o que ele pensa, e isso é fundamental. A gente tem percebido, eu tenho percebido isso nos encontros aqui, nos encontros que faço na Biase, com os jovens, é abrir a porta para ele dizer o que sente. Eu acho que esse é um princípio que alavanca toda aí uma construção e com a comunicação. Uma parte da resposta eu dei na palestra de quinta, né? Ouvindo os jovens. Aí, tio, quando a gente ora, Deus pira. Entendeu? É o linguajar deles. Foi verdade isso, na frente do templo evangélico. Agora é a hora da oração. Quando a gente ora, Deus pira, tio. Mas não tem jeito. A gente tem que entender o seguinte: ali a gente tem espíritos. Nós temos como muitos aqui que são pais, parece que como a gente diz pai, parece que o filho sabe menos. E o filho, você não tem nada a aprender com ele. Eu, no auge da minha sabedoria e de meu orgulho, só tenho a ensinar e nada a aprender. Gente, como espíritas não dá mais para pensar desse jeito. O que eu aprendo com os meus filhos de 17, de 10 e de 6 anos é um absurdo. E é uma geração que eu vou falar uma coisa. Falamos aqui agora que tem que ter a mente aberta, porque está tudo se transformando. Por isso que também não temos as respostas. E vou falar agora como professor universitário, que dou aulas nos últimos anos de grandes faculdades aqui de São Paulo. Estava num evento, na FAAP aí no caso, que eles fazem um evento pedagógico anual, discutindo com os professores e tal. E reclamação de professor, de todo mundo. Não, porque cada ano está pior, esses alunos, pelo amor de Deus, não sei o quê, são difíceis da aula, não tem mais condição, que não sei o quê. Eu não aguentava mais. Aí ele falou: dá licença. Eu falei: eu estou aqui, estive na PUC lá há tantos anos, na Universidade de São Judas aqui há 21 anos. Falei, e eu escuto essa reclamação de todo mundo continuamente. Então eu pergunto o seguinte: são os jovens de tantas gerações que estão errados, ou nós não sabemos mais educar essa nova geração? Será que não estamos fechados a novos conceitos? O meu filho, de 10 anos, sentado no sofá, ouvindo música num celularzinho aqui com o negócio no ouvido, fone de ouvido, jogando DS e a TV ligada. Eu fui lá desligar a TV, ele falou: não, pai, eu estou assistindo filme. Ô moleque, você está escutando o negócio e jogando? Não, agora é a hora que o cara sai da ponte e vai não sei o quê. Ele estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. É uma nova geração em corpos, em cérebros preparados para esse novo momento. Eu tenho recebido nas minhas casas espíritas de maneira... a gente não sabe direito o que fazer. Crianças com 6, 7 anos, com a mediunidade bombando como há muito tempo eu não via. E antigamente a gente falava assim: vamos tentar fazer uma coisa aqui para fechar um pouquinho a mediunidade. Não está dando para fechar mais não, amigo. Mas nem com reza brava, com band-aid, esparadrapo, não fecha.
E eles estão lá. Então quer dizer, a gente vai ter que ter novos momentos, nova forma de acolhimento na casa espírita com essa geração que a mediunidade, nós não sabemos muito o que fazer não. Eu também não sei, viu? A gente tenta os tratamentos padrão, até porque não é doença, mediunidade, mas é para mostrar que essa geração já está vindo ali, ó, com contato com os espíritos pulsantes. Minha filha de 6 anos, ela descobre com 2 semanas antes, quando a coisa está preta do meu lado. Agora eu já acostumei, que ela fala, eu falei, né, filho? 6 anos de idade, gente. Então, quer dizer, nós temos que abrir a mente para escutar, para entender, para perceber, que é o que nós estamos fazendo aqui essa manhã. Esse movimento de troca, ela é fantástico. Agora, se perguntar a solução para mim, também não sei. Só sei que temos que realmente, porque olha, eu passo em quase 100 e poucas casas espíritas por ano, e tem casas espíritas às moscas, que você não vê um jovem, como eu disse bem, o povo vai envelhecendo, vai passando para o lado de lá, entendeu? E os dirigentes ainda olham os jovens, os jovens, eles são muito irresponsáveis, eles têm muito o que aprender. Poxa, quem não tem? Não é? Então a gente tem que refletir, olha, daria talvez um encontro desses, falar da juventude espírita. E eu sugiro um evento para isso. Chamar oradores, vamos discutir, até para nós como pais, como professores, porque no fundo ninguém está sabendo muito. A gente tem tentativas, estamos na tentativa e erro, né? Uma coisa é certa, as ferramentas velhas não servem mais. Não servem. Uma pessoa que... Pois é. Como é que uma pessoa, por exemplo, um expositor, pode tratar de um tema, o suicídio, por exemplo? Uma pessoa entra no centro espírita cujo filho se suicidou, já carregando uma culpa enorme, e a doutrina espírita vem e coloca, como alguns oradores colocam, né, que a pessoa se suicida e vai lá para o vale dos suicidas e tem um papel kármico a ser cumprido. Como é que a gente aborda um tema desse sem ferir a pessoa, o pai, a mãe, o irmão? Eu estou colocando essa reflexão porque, lendo o Evangelho de Chico Xavier, ele diz que a verdade, ela pode adornar, é como uma joia, adorna, pode ser um brinco, um colar, mas se atirada no rosto da pessoa pode feri-la. Eu queria que você explanasse a respeito disso. Obrigado e parabéns pela palestra. Aí você vê a responsabilidade, por isso que eu falei que não dá para fazer caridade com o ouvido alheio, né? Olha a sensibilidade, a emoção que um orador tem que ter para tratar de um tema com a sensibilidade adequada. Então ele não pode de maneira nenhuma ser um burocrata do púlpito, né? Na exposição espírita, a pessoa, não adianta, você percebe, isso já aconteceu com vocês, quando, como é que é aquela frase, que é bonita, mas eu nunca decoro, como é que é? Não sei o que por fora, pão bolorento por dentro, como é que é? Por fora, bela viola. Bela viola, por dentro, pão bolorento. Não é? Você percebe quando a pessoa está falando como um burocrata, da boca para fora, porque ela decorou uma temática, e não adianta, aí você não entra na sensibilidade e acaba ferindo. Porque como um burocrata, você simplesmente trata os temas como se estivesse lendo uma coisa decorativa. Eu falei ali uma coisa importante, que você tem o bom orador e o orador com missão mediúnica. Mas o bom orador, ele também tem a obrigação de, se dedicando à tarefa, desenvolver a intuição. E a intuição é a presença discreta de Deus em nossas vidas. Então, se você se prepara de maneira adequada, eu falo por mim, né? Eu começo a pensar muitas vezes o que eu vou falar numa casa muito tempo antes, embora não dá muito tempo, porque é palestra quase todo dia. Mas muitas vezes, quer ver uma coisa que eu não admito? Eu já ouvi amigos meus falarem, e é o que eu falo, a discussão é importante. Muitas vezes eu e o Henrique em discussões, tem coisa que a gente discorda no primeiro momento, e é isso que traz a riqueza. Mas eu discordo quando eu ouço falar, oradores que falam assim, não, eu não me preparo para a palestra, eu chego lá e deixo que a intuição flua. Desculpa, amigo, desculpa, você tem obrigação de ter se preparado. Isso aconteceu comigo uma vez, nesses 20 anos de oratória, que por falta de tempo tal, eu não me preparei e falei, lá vai dar tudo certo.
Aí eu trabalho com essa questão da oratória como missão mediúnica, né? Para mim ela é uma missão mediúnica, eu tenho magnetismo, acontece coisas barato, muito doido. Um dia a gente conversa sobre isso quando a gente está em oratória. Mas cheguei lá e vocês vão perceber que quando eu abro as minhas palestras, quem já me conhece aqui há 8 anos sabe disso, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Eu não senti nada, falei, meu Deus, eu vou repetir, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Você foi embora, meu filho, se vira. Você não está preparado? Você está brincando com a atividade? Se vira. E já tem momentos que quando você se prepara, pela intuição, olhando no olho das pessoas, você muda o que você pretendia falar. Você se deixa levar, às vezes, por caminhos que não é nem o que você se preparou. Então aí vem todo o auxílio da espiritualidade. Eles são muito sérios. Eles só vão se aproximar de pessoas que levam as tarefas com seriedade, não é? Então temas delicadíssimos como esse, veja a responsabilidade que nós temos, gente. Pegando aí até o gancho do Jeter, eu sei que talvez eu entre um pouquinho no tema do Alamar amanhã, só não vou poder pegar a tua palestra amanhã porque eu estou numa outra palestra cedo, mas eu chego aqui para o debate à tarde, tá? À tarde não, no final. E hoje a nossa responsabilidade é muito maior, porque antigamente o camarada numa palestra pública falava uma coisa, afetou lá 30, 40 pessoas e morreu. Hoje tem alguém filmando, olha aqui, ó, e já está jogando lá no link no Facebook como ele, e a bobagem que você falou na rádio está gravada no programa. Isso tem uma dimensão que a gente não tem noção. Então não dá para levar a tarefa de oratória na brincadeira. É uma atividade que eu tenho muita responsabilidade, porque eu sei o número de pessoas que no final de uma palestra minha vem às vezes me procurar e falam, já falaram para mim várias vezes, não tem uma semana, eu estava pensando em fazer uma bobagem, o que você me falou, eu estou numa depressão que você não faz ideia, isso daí eu acabei de passar essa semana. Então não dá para mexer com algo tão sério se você não tiver um mínimo de preparação. Eu já vi ótimos oradores caírem pelas tabelas. Ótimos. Tem muita gente que você, quem tem mais tempo de doutrina aqui, sabe que por algum momento, entre aspas, não usar a palavra para ninguém distorcer a palavra que eu vou usar, que começou a ficar famoso no movimento espírita e sumiu, cara. Desapareceu. Porque começa a levar na flauta, começa a levar na brincadeira. E aí eu vou falar mais. Isso daqui é trabalho mediúnico, seja você como missão ou não. E a carga que o orador recebe é gigantesca. Boa e ruim. E olha o poder da palavra. Eu vou contar um caso ocorrido com uma grande amiga minha, que eu amo de paixão. É uma oradora espírita, é uma boa oradora espírita. Um dia numa palestra pública, ela fez uma brincadeira infeliz. Foi só uma brincadeira infeliz. Na hora, aquilo bateu no público e voltou. Ela não conseguiu mais fazer palestra, ela travou, ela começou a gaguejar, os médiuns sentiram, falaram assim, olha o que ela foi fazer. Ela teve uma frase muito infeliz, ela foi fazer uma brincadeira por mera falta de estudo e conhecimento com Umbanda, por exemplo. Foi o que aconteceu. Ela fez uma brincadeira com os umbandistas, sim, foi uma brincadeira típica de quem não tem o mínimo de conhecimento, ela falou uma bobagem, só que tinha, como aqui, muitos companheiros que ou são umbandistas ou admiram a Umbanda, respeitam, têm carinho, simpatia, e aquilo pegou tão mal que voltou, mas na fuça dela, na fuça. Ela ficou destruída uma semana, na outra semana que eu fui contar para ela o porquê que aconteceu aquilo com ela. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o orador mal preparado, ele é uma bateria energética, ele puxa a energia do público. Se ele não está preparado, ele não descarrega essa energia. Ele vai trazer uma série de problemas na vida pessoal. Então temas delicados como esse, ou a pessoa se entrega à intuição, ela se entrega em oração, ela pede para a espiritualidade mostrar a melhor maneira dela abordar, para tocar o coração das pessoas da maneira adequada, ou pelo amor de Deus, é uma violência pública, tá bom? Henrique, Jeter quer fazer um comentário sobre a mesma pergunta sua. Essa necessidade do preparo que o Ivan falou, o comunicador no rádio
ela é mais fundamental ainda. Porque hoje eu digo que isso foi um aprendizado. Na hora, além desse preparo, precisou realmente a colaboração dos amigos espirituais. E se você se preparou, eles encontram o canal para atuar. Porque a pessoa, e depois foi tão sintomático que muitas pessoas me encontraram, porque a pessoa do outro lado, eu não me lembro exatamente as palavras, mas ele disse assim, ele foi muito incisivo, categórico, mas não foi tanto as palavras, era o magnetismo que elas estavam impregnadas, porque você via sim alguém que estava muito prestes, e ele falou: o que você pode me dizer para mim não me meter uma bala na minha cabeça? Gente, eu comecei, mas eu não sei como eu terminei, né? Mas eu estava preparado, de alguma maneira, mas a minha preocupação era como atingir agora, nesse minuto, o coração dessa pessoa. Então eu vejo que se eu não tivesse o preparo, a intuição não viria, e mais do que isso, né? O socorro ia ser nada. Isso é grave, hein? Henrique, eu posso fazer uma pergunta para o Jeder? Jeder, pode falar. Só se você falar, só quero saber se mais alguém tem pergunta. O trabalho se realiza sem energia, né? Uma outra colocação importante para todos nós aqui é a questão do conceito de informação, né? Nós temos uma necessidade de viver no mundo de César e transformá-lo, evidentemente. E no mundo de César, o dinheiro fala muito alto, né? O dinheiro fala muito alto. Essa questão da energia para o trabalho, de repente nós estamos como que, por conta do dinheiro, até vampirizando uns aos outros as relações de trabalho, lamentavelmente, né? Então, e hoje, dentro dessa necessidade que de repente não é tão necessária assim, nós somos, por conta desta relação que se estabelece entre nós para realização em que o dinheiro é a energia fundamental, nós criamos toda uma estruturação de trabalho, toda uma estruturação de negócios, e então a gente é convidado a consumir e a investir, né? Então, hoje, né, a gente já viu assim, o que seria o bem mais precioso então nesse mundo dos negócios? O que seria o bem mais precioso hoje, né? Vez por outra, a gente vê assim, com essa crise econômica, a gente correndo, investindo em ouro, né? De repente está investindo em imóveis, e de repente, por conta de investir tanto, os imóveis se valorizam demais, cria as bolhas e elas explodem, e o dinheiro vai pelo ralo. O negócio está feio na Europa, né, gente? Suicídios atrás de suicídios, é que eles não são noticiados, né? E então, o que